Fala galera do nono ano, vamos dando continuidade hoje, dando início aqui à parte de razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá ok? Então, as razões trigonométricas a gente relaciona ângulos e os lados do meu triângulo retângulo, beleza? Então nós temos o seguinte, eu tenho aqui um triângulo retângulo porque eu tenho um dos ângulos de 90 graus, né? Além do ângulo de 90 graus, eu tenho esses dois ângulos que eu pintei aqui, ó. Que um eu chamei de alfa, que é esse ângulo azul, e o outro eu chamei de beta, que é esse ângulo vermelho, tá ok? Então já sabemos que o que está do lado oposto à minha hipotenusa, o que está do lado oposto ao ângulo de 90 graus, eu chamo de hipotenusa. Representei aqui pelo Azinho, né? Ok? E os outros dois são os meus catetos. Eu tenho o cateto B e o cateto C. Beleza. Só que, como eu vou relacionar ângulo e lados do meu triângulo, eu tenho que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, vou representar somente aqui o ângulo alfa para a gente ter noção. Então, aqui eu já sei que esses dois são os catetos, né? Então, relacionado ao ângulo alfa, esse cateto que está à frente do ângulo alfa, eu chamo de cateto oposto, né? Oposto a este ângulo, tá ok? Este ângulo azul, tá? Eu tenho que ter como referência o ângulo. Então, este ângulo tem como cateto oposto esse cateto C, tá? A minha hipotenusa continua sendo a mesma. E este cateto que está bem do ladinho aqui do ângulo, ó, encostado no ângulo, eu chamo de cateto adjacente, tá? Cateto adjacente. Vou fazer a mesma coisinha, só que agora com um ângulo beta, tá? Esse ângulo de vermelho aqui que eu representei. Então, aqui a minha hipotenusa, oposta ao ângulo de 90 graus. O cateto que está em frente ao ângulo beta, eu chamo de cateto oposto. Você não pode confundir. Eu tenho que prestar atenção no ângulo que eu estou utilizando. Se eu estou utilizando o ângulo beta, o cateto oposto é esse. Se eu estou utilizando o ângulo alfa, o cateto oposto é esse. E o que está do ladinho do ângulo é chamado de cateto adjacente, ok? Então, em relação às razões trigonométricas, eu tenho três. Chamada de seno, a outra de cosseno e a outra de tangente. O que seria o seno? O que seria o seno? O seno nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Beleza. Então vamos lá para os dois ângulos que eu representei. Então aqui, ó, seno do alfa. Tá aqui o alfa, né? Cateto oposto a ele, Czinho, dividido pela hipotenusa, A. Cosseno do ângulo alfa, né? Cos alfa. Sen alfa, para representar seno de alfa. Cos alfa, cosseno do alfa. Então aqui eu tenho, ó, cosseno, cateto adjacente a ele, é o que está do ladinho dele, dividido pela hipotenusa. E por último, a tangente do alfa, né? TG, tangente. Então, a tangente seria o cateto oposto a ele, dividido pelo cateto adjacente a ele, ok? C sobre B. Vou para o ângulo beta agora. Ângulo beta, cateto oposto, cateto adjacente, tá ok? Então, seno de beta, SN de seno, e o ângulo beta, cateto oposto, Bzinho, dividido pela hipotenusa alfa, ok? Cosseno de beta, cateto adjacente a ele. Então, tenho que prestar atenção para o ângulo beta, né? Cateto adjacente é o cateto C. C sobre a hipotenusa A. E a tangente de beta, cateto oposto B, sobre o cateto adjacente C, B sobre C. Ok? Vamos de exemplos agora. Ele diz assim, ó. Calcule seno, cosseno e tangente do ângulo alfa, né? Então, tá aqui o meu triângulo. Tá aqui o ângulo alfa, tá? Medida X, medida 3, medida 6. Ângulo de 90 graus, então, oposto ao ângulo de 90 graus, que é o 6 aqui, ó.
é a minha hipotenusa, né? E os outros dois são os meus catetos. Só prestando atenção, já que o ângulo é este, então esta medida aqui, x, é chamado de cateto oposto, CO, né? Cateto oposto. E o outro, que está do ladinho do meu ângulo, é chamado de cateto adjacente, ok? Tá, beleza. Eu preciso primeiro dessa medida x. O que eu vou fazer para utilizar essa medida x? Já que eu tenho um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema do tio Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, 6 ao quadrado, igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Passa, resolve as potências, 36 e 9 mais x ao quadrado. Passa o 9 para lá, 36 menos 9 igual a x ao quadrado. X ao quadrado igual a 27, fazendo a subtração. Raiz quadrada de 27, fatorando dá 3 raiz de 3. Então o x é 3 raiz de 6. 3 raiz de 3. Então agora eu só preciso calcular seno, cosseno e tangente. Seno do ângulo alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então 3 raiz de 3 sobre 6, né? Fazendo a simplificação, eu tenho raiz de 3 sobre 2, ok? Cosseno do ângulo alfa. Cosseno é cateto adjacente, 3, sobre a hipotenusa, 6, 1 meio, né? Fazendo a simplificação. E por último, tangente de alfa. Cateto oposto ao alfa, x, que no caso é 3 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 3. Então, é 3 raiz de 3 sobre 3, simplifica raiz de 3, ok? Eu posso relacionar o ângulo com as suas medidas dos lados, tá ok? Vamos para mais um exemplo. Exemplo número 2. Calcule a medida x no triângulo. Dado cosseno de 32 graus igual a 0,84. Seno de 32 igual a 0,52. E a tangente de 32 igual a 0,62. A tangente, o seno, a cosseno e a tangente dos ângulos de 1 a 89 estão todos na página número 20, tá ok? Mas não se preocupe que essas medidas desses ângulos, desses seno, cosseno e tangente, provavelmente sempre serão informados a vocês, tá? Continuando, aqui eu tenho um triângulo, né? Retângulo aqui nesse vértice A. Essa medida aqui, vale x. Aqui eu tenho um ângulo de 32 graus. E aqui eu tenho uma medida de 6 metros. Preciso dessa medida x. Então aqui eu tenho um ângulo e duas medidas de lado, né? Beleza. Então eu só preciso saber essas medidas de lados quais são. Ângulo aqui, ângulo de 90 graus. Então, oposto ao ângulo de 90 graus, aqui eu tenho a minha hipotenusa. E os outros dois são os meus catetos. Beleza. Oposto ao ângulo, eu tenho cateto oposto, né? Então, ângulo aqui de 32. Então, esse cara aqui é o meu cateto oposto. E o outro seria o meu cateto adjacente. Tenho o cateto oposto e preciso do cateto adjacente. Só verificar lá nas minhas relações qual que eu utilizo, né? Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se eu tenho o cateto oposto e preciso do cateto adjacente, a única coisa que eu posso utilizar é a tangente, né? Tangente. Então aqui eu tenho, tangente igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente do ângulo, tangente de 32, né? Igual cateto oposto 6, adjacente x. Ele nos informou aqui a tangente de 32, bem aqui, tangente de 32, 0,62. Então, só fazer a substituição. 0,62 igual a 6 sobre x, né? Passa o x que está dividindo para cá em forma de multiplicação. Então, 0,62x igual a 6. Passa o 0,62 que está multiplicando para cá dividindo. X igual a 6 dividido por 0,62.
Se você fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 9,6 a medida deste meu cateto aqui, ó, desta minha distância, né, do ponto A até o ponto C, ok? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, tá? Que estamos aqui para ajudar. Até a próxima.